Olá, amigos, olá, amigas, meus diletos seguidores. Bom, o tema da aula de hoje é prescrição trabalhista. Bom, nós iremos falar sobre prescrição, três tópicos, tá? O que é, quais são os tipos e uma nota muito importante sobre a aplicação da mais temida forma de prescrição trabalhista, que é a prescrição intercorrente. Já já a gente fala dela. Bom, o que é prescrição? Tudo em nossa vida tem data para começar e para terminar. E no direito também é assim. No direito trabalhista, nós temos que obedecer e estar sempre atentos sobre o prazo que nós temos para reclamar o direito. E mais, não só para reclamar, como também para indicar formas de receber esse direito. Porque ninguém entra com um processo trabalhista para obter uma sentença e pendurar, por exemplo, num quadro branco e ficar olhando para ela todos os dias. Quando se ingressa com um processo na justiça, principalmente o trabalhista, que é verba de caráter alimentar, o que se busca, na verdade, é colocar no bolso do trabalhador o dinheiro oriundo da sua força de trabalho. Pois bem, o que é prescrição? Prescrição é a perda do direito de uma ação pelo transcurso de tempo. Então, todas as vezes que você tiver o direito de reclamar um crédito trabalhista e não exercer esse direito, ali ocorrerá a prescrição. Um exemplo claro disso é um empregado que foi admitido, por exemplo, no dia 2 de fevereiro de 2018 e só foi reclamar o seu direito através de uma reclamação trabalhista, de um processo, no dia 3 de fevereiro, ou seja, 2 anos e um dia após a sua demissão. Nesse caso, o seu direito está prescrito. Ele poderia ter direito a receber uma centena de R$ 1.000, mas como não reclamou dentro do prazo, ele perdeu o direito de ação, o direito de provocar a justiça para reclamar aquele direito. Bom, 3 tipos de prescrição hoje, atualmente, são aplicáveis, são utilizados pela Justiça do Trabalho para encerrar o direito de ação. Quais são elas? A prescrição bienal, a prescrição quinquenal e a prescrição intercorrente. A prescrição bienal e a intercorrente, as duas têm uma coisa em comum. E o que é? É o prazo de 2 anos. Então, se na prescrição bienal o empregado não reclamar dentro de 2 anos, a partir da demissão ou da extinção do contrato de trabalho, haverá a perda do direito de ação. Diga-se de passagem que recentemente o STF entendeu que os empregados que prestaram ou as pessoas que prestaram um serviço de natureza pública a um ente qualquer da federação têm 2 anos para reclamar, por exemplo, o pagamento do FGTS. E esses 2 anos são contados ou da aposentadoria, que é quando se extingue a relação entre o servidor e o Estado, ou da mudança do regime de estatutário para quem era servidor público estatutário e mudou para seletista, ou era seletista e mudou para estatutário. Evidentemente falando que a gente está aqui tratando da competência da Justiça do Trabalho, não da competência da Justiça Comum. Mas, enfim, em qualquer dos casos, a prescrição bienal alcança esses direitos. E o que é a prescrição quinquenal? Imaginem um trem, uma locomotiva, andando sobre um trilho. Esse trilho é o tempo. Imagine que essa locomotiva ela tem 2 faróis. Um farol que ilumina o trilho para frente e um farol que ilumina o trilho para trás. A prescrição quinquenal é a prescrição de marcha ré, ou seja, é esse farol atrás da locomotiva. À medida que o tempo vai passando, esse farol vai deixando de iluminar um certo trecho dos trilhos. Explicando melhor, todo direito trabalhista só pode ser cobrado, executado, se exercido dentro de um prazo de 2 anos da sua extinção. E só alcança créditos dos últimos 5 anos. Por exemplo, imaginemos aqui
que alguém trabalhou por 10 anos em uma empresa, certo? E foi demitido no dia 3 de fevereiro de 2020. Ele ingressou com uma reclamação trabalhista para cobrar esses direitos, que ele acha que foram suprimidos, em 10 de fevereiro de 2020. Aí eu pergunto, será que ele pode cobrar direitos dos últimos 10 anos, ou seja, desde lá da data que ele entrou na empresa? Não, a resposta é não. Ele só pode cobrar os direitos até 10 de fevereiro de 2015. Isso quer dizer o quê? Se, por exemplo, ele não recebeu as férias de 2014, ele não pode mais cobrar, porque está fora do prazo de 5 anos, ó. 2020 e 2015, tá? 10 de fevereiro, 10 de fevereiro. Então, por que essa prescrição? Qual é a razão de existir essa prescrição? Primeiro, para dizer que nada é eterno. Você tem um prazo para reclamar. E segundo, para que o trabalhador tenha consciência de que ele deve reclamar seus direitos à medida que eles forem sendo descumpridos. Você não precisa esperar ser demitido para cobrar um direito, tá? Você pode, no curso do direito do contrato de trabalho, exercer essa cobrança. Então, a prescrição quinquenal, ela limita em 5 anos a quantidade de direitos que eu posso cobrar dentro de um prazo de 5 anos. Evidentemente, se eu só trabalhei 4, eu cobro 4. Se eu só trabalhei 3, eu cobro 3. Mas se eu trabalhei 6, eu só posso cobrar 5. Tá? Se eu não tiver cobrado um ano para trás, evidentemente. Então, essa é a quinquenal. A bienal ilumina para frente, ou seja, eu tenho 2 anos para frente para decidir reclamar, mas da data que eu decidi reclamar, eu só posso cobrar os últimos 5 anos. Eu espero que tenha ficado claro. Bom, e o que é a prescrição intercorrente? Meus amigos e minhas amigas, essa prescrição veio para sufragar, retirar uma quantidade grande de processos que tramitam na Justiça do Trabalho sem solução. Ela surgiu com a aplicação imediata na Justiça do Trabalho a partir da reforma, que foi em 11 de novembro de 2017. E ela diz o seguinte, olha, se você está com um processo na Justiça e o juiz lhe intima, durante a fase de execução, para indicar formas de receber aquele crédito e você ficar silente, se calar, deixar o processo parado por mais de 2 anos, o juiz pode dizer, olha, senhor empregado, esse seu processo será extinto. Essa dívida não vai mais existir, porque você ficou 2 anos sem movimentar o processo, indicando bens à penhora. Tá? Isso eu estou explicando de forma bem geral para você entender o seguinte, que embora os processos tenham sido ajuizados dentro do prazo de 2 anos, você esteja cobrando os últimos 5 anos de direitos, mesmo assim, você não está livre da prescrição. Por quê? Porque você deve obedecer a intimação judicial que determina que você apresente bens. É muito comum na Justiça do Trabalho você levar, ganhar, mas não levar. Ou seja, você entrou com o processo, saiu a sentença favorável, você ganhou o direito, tá? Você vai e tenta penhorar a conta, não encontra dinheiro, tenta buscar veículos, não encontra veículos, tenta buscar imóveis para pagar aquela dívida e não consegue pagar e deixa o processo parado. Então, esse tempo de reflexão ou de busca ele é limitado por 2 anos. Se a partir da intimação você não busca indicar bens à penhora, bens que sejam suficientes para pagar aquela dívida, a prescrição intercorrente vai atacar o seu processo e vai ser arquivado. O TST regulamentou isso na Instrução Normativa 41/2008, dizendo o seguinte, perdão, aqui é 2018, tá? Dizendo o seguinte, que todas as vezes que o credor, que é o empregado, foi intimado para se manifestar sobre a indicação de bens e não fizer no prazo de 2 anos a partir da intimação judicial, a prescrição intercorrente pode ser aplicável na Justiça do Trabalho. No entanto, o TST tem sido mais complacente e diz o seguinte, olha, não é bem assim. Porque o balizador aí, isso é uma decisão da 3ª turma, tá? O balizador aí não é a data da intimação do empregado, mas sim
a data da sentença. Se a sentença trabalhista que deu ganho de causa ao empregado tiver sido prolatada, decidida, antes de 11/11/2017, não pode haver aplicação da prescrição trabalhista intercorrente. Então, somente para aquelas sentenças que vieram depois da reforma, tá? Ou seja, beneficia mais o empregado. Então, mesmo que a intimação tenha ocorrido após a reforma, o que se tem que se observar é se a sentença é anterior à reforma. Um exemplo bem prático. Imaginemos que o credor trabalhista empregado foi intimado no dia 4 de fevereiro de 2018 pelo juiz, dizendo, olha, nós não encontramos bens para a empresa lhe pagar, então indique bens. Vamos supor que o empregado não observe esse prazo. E lá em 2021, o juiz decreta o arquivamento do processo com base na passagem do prazo de 2 anos. Se essa sentença for anterior a 11/12/2017, há grandes chances do empregado, entrando com recurso, conseguir a vitória para desarquivar esse processo e o processo prosseguir, porque a sentença é antes da reforma, e não depois. A intimação foi depois, mas a sentença é anterior. Então, nesse caso, a Justiça do Trabalho, através da terceira turma, entende que se deve privilegiar aí a hipossuficiência do empregado e que ele teria direito para continuar buscando bens, tá? O TRT 22, que é a Justiça do Trabalho aqui no Piauí, tem um entendimento sempre com reservas, tá? Aplicando a prescrição intercorrente em raras exceções, sempre preservando esse direito de ação do empregado, nessa mesma linha da terceira turma do TST, tá certo? Inclusive dizendo que a intimação tem que ser pessoal, que não pode haver arquivamento sem prévia intimação do credor para apresentar bens, enfim, uma série de obstáculos para aplicar a prescrição intercorrente, o que beneficia, no final das contas, o empregado, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem e salvem esse vídeo, tá? Importante para vocês que militam aí na Justiça do Trabalho, advogados, estudantes, tá bom? E também para você, empregado, tomar mais conhecimento aí sobre seus direitos. Abraço.